programa Vale a Pena Seguir Jesus. Você, nosso convidado especial. Lembre também de convidar o seu vizinho, o seu familiar para estar na escuta. A meu lado está meu esposo amado, Lester Cousinho. Boa tarde, bom dia, boa noite, independência do horário que você vai assistir essa live. Boa tarde para aqueles que estão nos ouvindo, escutando, do outro lado do aparelho receptor. Sejam todos muito bem-vindos a essa nova edição do programa Vale a Pena Seguir Jesus. Amém. Lembrando, meus queridos, que nós ainda temos o CD da banda do Messi, com muitas músicas abençoadas para você escutar e também abençoar outras famílias agora que estamos nessa etapa do Natal, né? Sim, com certeza. Porque geralmente você faz um presente e olha, esse presente fala do verdadeiro aniversariante do Natal, de Jesus. Então você pode estar abençoando a vida de outras pessoas e também com esse valor de R$20 que vai o nosso CD, você vai estar também abençoando esse ministério acá, que nós fazemos evento para abençoar pessoas também, tá bom? Com certeza. Também queria falar um pouco do Natal, anunciar que a banda do Messi estará o dia 19, domingo, no Natal Cultural, ali na praça. Então, se você gosta do nosso trabalho, vai lá e escute. Vai ter essa oportunidade de uma forma presencial escutar algumas das músicas da banda do Messi. Estaremos lá também com outras atrações. Vai ser um dia maravilhoso e está convidado a participar. E que tema vamos compartilhar hoje com nossos amigos? Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. A gente vai ver, segundo a Bíblia, como é que a fé em Jesus faz com que os nossos pecados sejam perdoados. Glória a Deus. Então, para poder nós desenvolver melhor esse tema, eu vou convidar aqueles que têm Bíblia ali a abrir ela no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 5. Eu vou ler um pouquinho antes, a partir do versículo 1. Diz assim: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíam para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com eles, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, olhem só, escutem só essa parte. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. O que aconteceu depois? Bom, mas alguns dos escribas estavam lá sentados ali e arrazoavam em seu coração. E diziam assim: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais difícil, ou qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra e autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico Jesus: eu te mando, levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e derem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amados, essa mensagem é um pouco comprida, mas é muito importante. A Bíblia nos diz aqui que Jesus, através da fé em nosso Senhor Jesus, nós podemos ter os nossos pecados perdoados. Então, olhe bem, o que fez com que Jesus dissesse que os pecados estavam perdoados?
Foi a fé dessas pessoas que levaram o paralítico até o encontro de Jesus, porque eles tinham toda a convicção que Jesus tinha o poder para salvar, tinha o poder para curar esse paralítico. Isso que motivou a essas pessoas que com grande esforço, porque não é de qualquer forma, que você leva um paralítico pelo eirado e desce ele na frente de tanta multidão. Aí poderia a pessoa, se não tiver fé, deixar-se levar pela vergonha, deixar-se levar pela preguiça, não teria coragem de ir até lá, mas, como a gente tem falado outras vezes, a fé age. Eles agiram em fé, foram até lá e fizeram isso. Amados, dá para ver aqui nesse trecho que todos eles, até o paralítico, tinha fé de ter aceitado que ir levá-lo até na frente de Jesus. Ele foi perdoado dos pecados e também foi sarado da doença. Jesus disse: teus pecados estão perdoados. E o curioso, o que me chama muito a atenção, amado, é como a gente pode ficar com a religiosidade ou pode ficar com Jesus. Não tem como ficar com as duas coisas. Porque Jesus, ele veio, e se você estuda os evangelhos, ele nos mostra que não é religioso. Jesus sabe, Jesus não é um religioso. Jesus veio da parte de Deus e ele veio mostrar uma verdade que não tem a ver nada com religião. Porque a religião eu vejo assim, é algo que o homem cria e continuamente aumenta para se aproximar a Deus. Mas o único caminho que faz com que a gente possa chegar a Deus é Jesus. E essas pessoas que estavam ali, principalmente os escribas, os fariseus, os herodianos, essas pessoas eram as pessoas religiosas daquela época, as pessoas que se entendiam como conhecedores da palavra de Deus, como as pessoas privilegiadas. E a gente vê como essa religião, ela não serve para moldear o coração de ninguém, não serve para amolecer o coração de ninguém. Todas essas pessoas, e assim como acontece hoje em dia, a religião, amado, não é o caminho, porque lamentavelmente ela o que provoca no ser humano é endurecimento do coração. E então eram esses religiosos os que estavam ali sempre apontando o dedo para Jesus, quando ele fazia algo que segundo ele era contrário à sua religião. Quando Jesus curava alguém no sábado, quando os discípulos de Jesus não jejuavam, quando eles comiam espiga no dia do sábado, quando Jesus curou ao homem da mão ressequida também. Então, o que eles tinham no coração? Eles tinham no coração aquela sensação de superioridade sobre todos os outros e viviam apontando defeito no que Jesus fazia. Mas o que eu gosto dessa passagem é que Jesus é tremendo. Ele responde, não só com palavras, ele responde com ações, porque as ações demonstram o poder de Deus que estava investido no Senhor Jesus. E então aí quando eles dizem blasfêmia, como assim que perdoa pecados? Jesus vem e dá força com essa palavra maravilhosa e diz: o que é mais fácil? Falar, teus pecados estão perdoados, porque isso qualquer um pode falar. Agora eu falo porque tenho autoridade aqui para falar. E a demonstração disso é: levanta-te e anda. Que isso é difícil para os homens. Ao ponto que eles ficaram abismados, eles ficaram surpresos, porque era uma coisa que eles não tinham visto até então. Não é normal, não é natural que um aleijado desse tipo, que um cego de nascença, que um leproso curasse quando Jesus dava a voz de comando. E foi o que aconteceu com esse senhor, atestando uma vez mais de que em Jesus estava o poder de Deus. Porque Deus, meu amado, é Deus na vida de Jesus, é Jesus através do Espírito Santo, que ele teve o poder para curar pessoas. Então, se Jesus está falando que os pecados estão perdoados por causa da fé, e era uma coisa que não era costume de se entender dessa forma, naquela época as pessoas acreditavam que o que agradava a Deus era simplesmente as obras, que a única coisa que podia fazer com que seus pecados fossem perdoados era através das obras. Jesus mostrou aí que através da fé nele,
que através de acreditar nele como filho de Deus, como vindo da parte de Deus, isso era suficiente para tocar o coração de Deus e ele liberar perdão nas pessoas. Isso ainda acontece nos tempos de hoje. Sim, acontece muito nos tempos de hoje. Hoje em dia, lamentavelmente, muitos de nós, cristãos, acreditamos que sabemos tudo e a gente atenta mais para nossas próprias costumes, para a religiosidade, para as diferentes doutrinas, muitas vezes criadas por homem, e não anda no amor, que é o que Jesus veio a nos mostrar, amado. O amor é o que permeia todo, é um cristão, é um seguidor de Cristo, tem que passar pelo funil do amor, não pelo funil da religiosidade, da religião. Por quê? Porque, repito, essa religião, essa religiosidade, muitas vezes o que faz é endurecer o nosso coração, nos coloca numa posição de julgar aos outros, de criticar aos outros e não de nos compadecer. Um exemplo disso é o homem da mão ressequida, como esses escribas e fariseus religiosos da época, conhecedores dos oráculos de Deus, eles não sentiam compaixão por esse homem, ele estava se importando, simplesmente olhando para criticar Jesus, para pegar ele nessa questão de não respeitar o sábado. Então, fica a dica, amado, você que é cristão, tenta trocar esse espaço que está no teu coração, que está ocupado pela religiosidade, tenta ocupar esse espaço com o amor de Deus. Amém. Tenta ocupar esse espaço com o amor de Deus, porque é perigoso como foi para aquelas pessoas. E aquelas pessoas tiveram Jesus como pedra de tropeço. Aqueles escribas, aqueles fariseus, eles com todo o conhecimento que tinham a respeito da Bíblia, a respeito dos oráculos de Deus, eles tropeçaram. Por quê? Porque não tinham amor, porque o coração dele era duro. E no caso das pessoas que estão nos assistindo, que estão nos escutando, e que eles não são cristãos, e eles precisam ser perdoados de seus pecados. Isso, amado. Aquele que ainda não tem uma aliança com Deus, não segue a Jesus de coração, você precisa, assim como nós precisamos um dia de que nossos pecados eles fossem perdoados. E Deus criou um plano para que isso acontecesse. Ele criou um plano, ele enviou seu filho, sacrificou, mesmo sem ele ter pecado, pelo pecado de todos nós. Então, essa é a única via, esse é o único caminho, e eu vejo o carimbo de Deus nessa passagem. Jesus falando que os pecados eram perdoados através da fé e ao mesmo tempo fazendo um milagre extraordinário de curar a um aleijado ou a um paralítico. Nos tempos esse que estamos falando aqui, Jesus falou para ele. E nos tempos de hoje, Jesus não vai falar para nós, mas está escrito. Está escrito que Deus enviou seu Filho unigênito para que todo que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse é um plano de Deus para nossos dias de hoje. Ele quer que nós reconheçamos Jesus como sendo o Filho dele. E também que nós nos arrependamos da condição que nós estamos como pecadores. Acontecendo isso em nosso coração, ter esse arrependimento genuíno, que ele surge quando nós escutamos que Deus é santo, que Deus é maravilhoso e que ele enviou seu Filho pelo grande amor que ele tem conosco, aí se acende aquela fé em acreditar nisso que escutamos da parte de Deus. Amém. Se acende aquele coração arrependido e a gente toma essa maravilhosa decisão de acreditar que Jesus, ele não é um Jesus histórico, que ele é um Jesus que andou nesse mundo sem pecado, curando pessoas, demonstrando o amor de Deus para as pessoas, não sendo religioso, mas guiado pelo Espírito Santo de Deus, em íntima compaixão com as pessoas, com as prostitutas, com as pessoas, com os publicanos, com os pecadores daquela época. Ele mesmo dizia: eu não vim para os que estão sãos,
Eu vim para os que estão doentes, porque os doentes é quem precisa de médico. Então ele veio para curar o pecado daquelas pessoas. Ele está hoje à direita do Pai e o Espírito Santo está aqui na terra para convencer também desse pecado as pessoas hoje no ano 2021. Então, não olhe para Jesus hoje como aqueles fariseus e escribas apontando na cara dele e se questionando: será que esse aí vem da parte dele? Será que esse aí é real? Será que ele tem poder para perdoar pecados? Tem, amados. Não foi o único milagre que Jesus fez, não foi uma pessoa só que enviou, e ainda hoje nós podemos ver Jesus no coração de pessoas, transformando centos de pessoas, e essas pessoas saindo dessa nuvem do pecado, dessa influência, dessa governabilidade que o pecado tinha na vida dela, pessoas sendo perdoadas, mudando de vida, a vida dessas pessoas ficando mais leve, essas pessoas sendo transformadas. Tudo isso é possível porque um dia acreditaram em Jesus, os pecados foram perdoados no reino espiritual, agora as trevas não têm mais poder, Satanás não tem mais poder sobre a vida dessas pessoas que acreditaram de verdade, e então aí tem uma nova oportunidade, uma nova vida e a esperança da vida eterna. Amém. Então, meus amados, eu acredito que vocês entenderam, mesmo que seja em portunhol, às vezes as palavras, a gente querendo agir do Espírito Santo, a gente pede a Deus que Ele chegue até seu coração, que essas palavras não fiquem só no seu ouvido e se tragam transformação na sua vida. Então, agora sim, os deixamos com a música Imploro Teu Perdão, da banda do Messi, né? Isso. Então, até o próximo programa. Vale a pena seguir Jesus. Um beijo. Tchau.